Bem-vindo ao 16º Encontro Mineiro de Educação. Acompanhe nossas palestras e encontros todos os meses ao longo do ano de 2021. Nessa edição, o nosso tema central é Da Pandemia à Condição Humana, uma travessia que passa pela educação. Como podemos nos preparar para os desafios atuais e os que virão? Participe, siga-nos em nossas redes sociais e saiba como se inscrever em cada palestra. Venha com a gente! Boa noite a todas e todos os educadores aqui na nossa continuação do 16º Encontro Mineiro de Educação. Agora entrando no segundo semestre aí do ano de 2021, nessa segunda etapa da nossa programação. Nós começamos o Encontro Mineiro virtual e gratuitamente no início deste ano, e nós seguiremos até o final do ano de 2021. O Encontro Mineiro de Educação é uma iniciativa do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais. Ele se realiza a cada 2 anos, e nessa edição, como vocês sabem, em função da pandemia, nós estamos fazendo o nosso encontro online durante aí todo o ano de 2021. Na palestra que vamos oferecer hoje, nós vamos falar de um assunto que será muito importante para os educadores e educadoras que estão aqui presentes, especialmente aí se iniciando, né, esse retorno gradual das aulas presenciais aí na grande maioria dos municípios mineiros. E antes da gente anunciar a nossa palestrante, que já está aqui com a gente, vamos chamar a presidente do Sinep-MG, a Zuleika Reis, que vai dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo hoje. Zuleika. Boa noite a todos e todas. Um prazer novamente estarmos reunidos, né, à noite, depois de um dia de trabalho, para muitos aí, que a gente sabe, com o retorno das aulas, muitos já retornaram e agora com o presencial, mas a gente não vai deixar de dar essa continuidade nessa formação, que não é pinceladas. Eu acho que a formação é todo aquele momento que a gente dedica um tempo para pensar a educação, para tentar melhorar a nossa maneira de ser, de viver. E nesse momento de pandemia, nós trouxemos vários assuntos complexos, assuntos difíceis, assuntos intrigantes. Trouxemos muita novidade com relação aos instrumentos, né, que os professores utilizaram, estão ainda utilizando durante essa pandemia, e a eles eu sempre gosto de dizer que o nosso muito obrigado, e que o Sinep pôde, nesse momento tão difícil, também colaborar para que eles pudessem também desenvolver um bom trabalho. Mas não é só do trabalho que a gente vive, né? A gente precisa também desses momentos onde a gente ouve o que pode nos transformar um pouco. Eu acho que a escolha da Amanda Zanetti nessa noite, né, que nós estávamos até conversando antes, que coincide com o Dia do Estudante, ela vai trazer coisas para nós, informações que eu acho que não é só para antes ou depois da pandemia. Eu acho que o que a Amanda vai trazer essa noite deveria ser um exercício contínuo nosso, como educadores, de lidar com todos os desafios que a gente vive no dia a dia da escola e da vida pessoal e profissional, né? Então, eu acho assim que transformar através das ideias positivas, através dos momentos que são, às vezes, tão desafiadores, e na história da educação, esse foi um dos momentos mais desafiantes para todos nós. Eu acho que, para iniciarmos aí o segundo semestre, já, como o Lucas disse, com alguns municípios já com retorno das aulas presenciais, a Amanda, eu acredito que ela venha para poder trazer um acalento também para o nosso coração e dizer que nós fizemos um bom trabalho no primeiro semestre, que nós vencemos um ano de 2020, que vencemos um semestre de 2021, e para começar o segundo semestre de 2021, a gente precisa de algo mais, além só da tecnologia e de instrumentos que possam facilitar as nossas aulas e o nosso dia a dia.
né? Então, eu agradeço muito, Amanda, a sua presença, né? E agradeço a sua disponibilidade e agradeço a vocês que estão aí do outro lado da tela, né? Nos dando prazer de partilhar o pouco que a gente pode contribuir, mas que esse pouco possa ser muito e que seja marcante todos os momentos que nós estamos vivenciando aí junto com vocês, começando agora o segundo semestre. Muito obrigada. Obrigada, Lucas. Obrigado, Zuleika. Nós vamos orientar quanto ao uso do chat, né? Eu já vi que várias pessoas, quem já viu outros eventos aqui do Cinep sabe até o que eu vou falar. Eu já vi várias pessoas aqui escrevendo no chat, se cumprimentando, isso é ótimo, que a gente sabe, fica sabendo de onde são as pessoas. Eu vi que tem a Taleia, eu vi que tem Uberaba, eu vi que tem São Paulo, quer dizer, isso é muito interessante, né? Acho que esses eventos online, eles abriram essa possibilidade da gente se comunicar com lugares mais distantes do que aqui, né? No nosso caso, em Belo Horizonte, que a gente estava acostumado a fazer os cursos, as palestras, mas sempre presencial, né? E aí, com essa abertura online, esse horizonte se ampliou. E aí, então, esse chat que vocês estão escrevendo, vocês podem usar para poder se comunicar, para poder falar de onde veio, fazer comentário, mas as perguntas, elas não devem ser feitas pelo chat, porque às vezes tem muitas perguntas e eu não consigo acompanhar. E do lado do chat, se vocês forem ver, tem um botão que chama Q&A. Isso significa Questions and Answers, que significa perguntas e respostas. Então, vocês podem clicar nesse botão. Ao longo da palestra, a Amanda já deixou assim livre para as pessoas perguntarem durante, né, a apresentação dela. Então, se vocês tiverem uma dúvida, assim, e se eu pegar imediatamente, eu interrompo, faço a pergunta para ela. Ela falou que isso não tem problema nenhum. Então, vocês podem usar essa ferramenta, que é o Questions and Answers, para fazer essas perguntas que vão ser respondidas. Se por acaso passar, a gente faz essas perguntas aí no final da nossa palestra, tá certo? Então, peço a contribuição de vocês para poder me ajudar nisso aí também. Nós estamos, pouco a pouco, retomando a rotina de aulas presenciais e recebendo os nossos alunos de uma maneira bem diferente de como nós estávamos acostumados, né? As experiências vivenciadas durante o tempo de distanciamento escolar, elas deixaram impactos que precisam ser alvo de intencionalidade dos educadores, né? Quer dizer, os educadores têm que olhar de forma mais intensa para essas questões. Os princípios da psicologia positiva, que é o tema da nossa palestra de hoje, conhecida como a ciência da felicidade, junto com algumas ferramentas da disciplina positiva, elas podem favorecer o restabelecimento de vínculos fortes na comunidade escolar, elas podem também ampliar o senso de pertencimento dos estudantes e também contribuir para que eles se sintam novamente encorajados, engajados e também capazes. A nossa convidada de hoje é Amanda Zanetti, que está aqui, já é conhecida de muitas pessoas que estão aqui. Ela é fundadora e conselheira da Associação de Educação Positiva do Brasil. Ela possui graduação em pedagogia, especialização em psicopedagogia, em psicologia positiva aplicada à educação, inovação e habilidades para o futuro. Possui formação como coach de crianças e famílias, é certificada em desenvolvimento socioemocional e em disciplina positiva para pais profissionais da saúde e professores pelo Positive Discipline Association nos Estados Unidos, com habilitação complementar em empoderamento de equipes e líderes. Amanda atualmente atua como consultora educacional, mentora de pais e líderes e também, além de tudo isso, é professora universitária no MBA em Psicologia Positiva. Amanda, antes de tudo, em nome das pessoas que estão nos assistindo, quero te agradecer a sua disponibilidade, a sua generosidade de estar aqui com a gente hoje. Vou te passar a palavra, faça bom uso dela, estou aqui atento às perguntas e a gente vai seguindo dessa forma. Tá certo? Obrigado. Obrigada, e bem-vinda. Muito obrigada. Quem tem que agradecer, na verdade, sou eu. Estou aqui super honrada de poder fazer essa parceria com o Cinep no Dia dos Estudantes. Acho que isso é
super sincrônico, para mim é um motivo de muita honra. Quando o Lucas entrou aqui e perguntou, você está animada? Eu falei, estou animadíssima, estou ansiosíssima. Esse casamento entre Amanda Zanetti e Cinep já está para acontecer há muito tempo, né, Lucas? A gente tinha aí uma programação de oferecer um workshop para os educadores lá em março de 2020, e aí o Lucas me ligou, né, na mesma semana e falou, Amanda, não terá como a gente fazer o evento por conta do fechamento das escolas, por conta da pandemia. Então, de lá até aqui, a gente está aí se namorando, né? E agora, efetivamente, a gente concretizou essa nossa união aí, né, Lucas? Espero que seja a primeira de muitas parcerias, e fico aqui com meu coração cheio de esperança, de expectativa, para que esse workshop possa acontecer logo, né? Para que a gente possa logo, logo estarmos reunidos aí, vivenciando experiências juntos em uma sala, se tocando, se abraçando e aprendendo juntos, né? Então, muito obrigada, gente, obrigada. Eu estou me sentindo aqui super encorajada, porque ali no chat já vi um monte de pessoas queridas, né, conhecidos, já me mandando boas vibrações aqui, me encorajando, apreciando. Então, muito obrigada. A gente vai falar o quanto a escola, né, o quanto a sala de aula pode ser um espaço de empoderamento, de encorajamento dos nossos alunos. Então, no Dia do Estudante, falar de encorajamento de alunos é maravilhoso, né, essa oportunidade. Então, obrigada para todo mundo que está aí, Priscila, né, que está aí comentando no chat, interajam. Já falei com o Lucas que eu gosto da interação, né, não me atrapalha em nada, eu acho que é muito mais rico quando a gente pode trocar, né, então fiquem aí à disposição para usarem o QA aí que o Lucas ensinou. Então, vamos lá, enquanto o nosso workshop não acontece, né, enquanto a gente não pode se reunir ali para vivenciar na prática essas ferramentas, que eu vou trazer algumas aqui para vocês hoje, eu vou plantar uma semente, né? A gente tem aí um pouco menos de 1 hora, né? Um tempo curto. Eu ficaria com vocês aqui uma eternidade falando sobre esse assunto, que dá pano para manga, mas temos um tempo aí limitado. Nesse tempo eu consigo plantar uma semente para que vocês, quem se interessar, possam estudar, aprofundar, buscar referências. No finalzinho eu vou mostrar alguns livros que eu tenho aqui separado, né, para quem quiser entender um pouco mais sobre psicologia positiva, sobre disciplina positiva. Nas minhas redes sociais também eu costumo deixar indicações de texto, e como o Lucas falou aí, eu sou uma das fundadoras da AEP, que é a Associação de Educação Positiva do Brasil, e a AEP tem como compromisso contribuir com a publicação de materiais sobre desenvolvimento socioemocional, sobre psicologia positiva no contexto escolar. Então, sigam também a AEP, porque sempre a gente está compartilhando materiais lá para vocês. Então, vamos lá, vamos plantar essa semente, né? Vamos começar do começo. É importante falar que tanto educação positiva, né, que é a psicologia positiva aplicada aos contextos escolares, como a disciplina positiva, são abordagens muito recentes, muito atuais. Então, a gente tem há pouco tempo, né, começado a trazer esses assuntos para dentro da área da educação. São termos novos, conceitos novos. Então, é comum que muitos educadores ainda não conheçam, né, esses conceitos, não entendam bem os princípios, e especialmente aqui no Brasil a gente está vivendo um momento em que muitos conceitos estão sendo compreendidos na superficialidade, sem aprofundar, e a gente está tendo um momento aí de falas muito equivocadas, de falas inclusive preconceituosas sobre a disciplina positiva, sobre o desenvolvimento socioemocional, professores preocupados com a permissividade, né, com a contingência da indisciplina dentro da sala de aula. Então, é importante nós estarmos aqui num evento como esse, tanta gente, né, presente, mais de 100 pessoas aqui juntas, para a gente, de fato, começar a compreender de que forma que a psicologia positiva e a disciplina positiva podem ajudar os professores no manejo da sala de aula e podem tornar os ambientes de sala de aula espaços de maior colaboração, de maior engajamento, de maior pertencimento, uma comunidade de fato democrática, que é o que a gente quer, que é o que está alinhado aí com as necessidades desse novo milênio. E falar desses assuntos é falar de inovação em educação. Então, eu tenho certeza que todos esses professores e educadores que estão aqui hoje presentes são educadores inquietos, né? São educadores que não estão acomodados, que estão
incomodados com a forma como se faz a educação, né? E querem transformar essa realidade, querem propor aos seus alunos contextos educativos mais alinhados às necessidades, né, desse século, mais alinhados às necessidades do futuro. Então, se você está numa escola que tem um projeto, né, que tem construído um projeto com um olhar para o futuro, para o presente, mas também para o futuro, que tem modificado seus contextos para permitir mais inovação, né, é importante a gente saber, então, que o desenvolvimento socioemocional, a psicologia positiva pode trazer respostas aí muito alinhadas às necessidades de vocês. Então, parabéns, né, para quem está aqui hoje, obrigada, porque cada vez mais a gente precisa expandir essas discussões para a área da educação, porque tudo isso é muito recente e a gente ainda não sabe ao certo como fazer, né, como potencializar a abertura desses espaços democráticos dentro das escolas. Então, vamos lá. Para a gente começar do começo, a gente precisa entender os conceitos, né? Eu prometo para vocês que eu não vou ficar aqui trabalhando só nos conceitos, mas nós somos educadores e entendemos que colocar todo mundo numa página, né, conceitual ali do que é, entender minimamente o que é importante para a gente começar. Então, vamos falar, eu vi que Claudete está aí, Claudete também estuda dessa área, né, Claudete, da psicologia positiva, então vamos falar o que é a psicologia positiva, o que é educação positiva, o que é disciplina positiva. Estamos trabalhando aqui com 3 conceitos diferentes. Então, vamos começar aí pela psicologia positiva. Alguém aí já ouviu falar de psicologia positiva, sabe o que é? Se vocês quiserem aí no chat interagir, podem falar, né, se isso é um termo novo para vocês, ou se vocês já estão estudando sobre isso, se a escola de vocês já se modificou sobre isso, já se movimentou sobre isso. Aqui no QA ou no chat, Lucas? O que é melhor? Responde aí no chat para gente. Ah lá. Olha, as pessoas elas podem conversar aqui no chat, né? A gente pode ir acompanhando, mas o ideal é que seja no QA mesmo. Para quem não sabe, QA, o que é, gente? É o QIA que está ali do lado do chat, ó. Tá? Aquele botão. Ali dá para fazer perguntas. Então, joia. Ah lá, estão falando aqui, tem pessoas que já estão estudando, que estão inspiradas, inclusive, pelos meus movimentos. Fico super feliz, porque essa é a minha missão, né? Espalhar essa mensagem. Algumas pessoas falando que estão aplicando a psicologia positiva na criação dos filhos, que também é uma vertente, né, de atendimento aí da psicologia positiva. E, né, temos esses 2 comentários, não sei se é um termo tão desconhecido assim, mas vamos lá, o que é psicologia positiva? Então, gente, na psicologia, né, os estudos da área da psicologia, eles se voltaram durante muitos e muitos anos a entender as patologias, a compreender os problemas, os traumas, os distúrbios. Então, existem muitos e muitos estudos dessa área e muitas intervenções profissionais para que a gente possa cuidar desses aspectos que não estão indo bem na saúde do ser humano, né? Na saúde mental ali do ser humano. Então, muitos profissionais voltados para esses problemas, para isso que, né, que não está associado a uma vida plena, a uma vida saudável. E, a partir da década de 90, existiu um movimento dentro da psicologia que falou assim, opa, a gente está olhando demais para aquilo que não está dando certo. E quando a gente olha para a doença, quando a gente olha para o problema, não necessariamente a gente está entendendo o que faz com que a gente tenha saúde, né? Então, quando eu estudo muito a depressão, eu não necessariamente entendo aquilo que faz com que eu tenha uma vida em que a depressão é prevenida, né? Então, são coisas diferentes. Aqui a gente está num ambiente de educadores, então vocês imaginem uma situação em que vocês passem aí uma aula inteira trabalhando com os estudantes de vocês, com papéis, colas, varetas e seda, 10 maneiras diferentes de fazer com que uma pipa não voe, né? Que a gente não consiga uma pipa efetiva. E a gente passa a aula inteira ali descobrindo 10 construções que não funcionam. No final dessa aula, se eu perguntar para vocês, para esses seus alunos, o que eu preciso para uma pipa voar, como é uma pipa que voa, esses alunos provavelmente não saberão responder. Então, quando a psicologia percebeu isso, surgiu esse movimento
para olhar para aquilo que dá certo. Então, a psicologia positiva é um movimento científico dentro da área da psicologia que visa compreender aquilo que vai bem, aquilo que garante a vida plena. Então, por exemplo, um casal que vive uma vida em discórdia e se separa, entender o que faz aquele casal se separar não garante, né, que um outro casal viva bem. A gente precisa estudar quais são as interações, quais são os formatos de relacionamento, quais são as atitudes daquele casal que vive bem, que garantem, né, essa vida boa desse casal, para que aquele casal que vive mal, né, que não vive em harmonia, possa aplicar, então, esses entendimentos e possa passar, então, a viver melhor. Então, a psicologia positiva é um deslocamento, ela é uma quebra de um paradigma, um desvio de olhar, para que a gente possa aprofundar as nossas compreensões sobre o que faz a nossa vida ser plena, o que são as nossas forças e virtudes, o que garante o nosso florescimento, e aí sim a gente ter mais condições de modificar a nossa vida em prol do desenvolvimento desses aspectos que vão garantir a nossa felicidade. Porque a psicologia positiva, ela diz que no fim das contas, tudo que a gente mais quer é ser feliz. Então, se a gente falar assim, olha, eu vou fazer um curso novo, por que você vai fazer um curso novo? Ah, porque eu quero aprender mais, eu quero melhorar minhas possibilidades profissionais. Mas por que você quer aprender? Por que você quer melhorar as suas né, condições ali profissionais? Ah, porque eu quero melhorar o emprego, eu quero ganhar um pouco mais. Mas por que você quer melhorar de emprego? Por que você quer ganhar um pouco mais? Ah, porque eu quero ter uma melhor qualidade de vida. E se a gente for perguntando, a última resposta vai ser porque eu quero ser feliz, né? Então, a psicologia positiva, ela é chamada de ciência da felicidade justamente porque ela estuda todos esses aspectos que estão ligados a uma vida em plenitude, em uma vida em florescimento, uma vida feliz, né? E aí, o que isso tem a ver com escola, né? O que isso tem a ver com educação? Quando a gente pega esses princípios e todos esses estudos, gente, aqui eu vou fazer um parênteses, né? Que são estudos milionários, então a gente tem pesquisas muito aprofundadas, pesquisas muito sérias, né? Institutos enormes, com muitos pesquisadores, voltando ali os seus estudos, as suas investigações, para a gente entender o que faz a nossa vida ser uma vida plena. Quando a gente pega tudo isso e tenta aplicar isso ao contexto educacional, para que a gente tenha também, dentro das salas de aula, condições de termos os nossos alunos florescendo, os nossos alunos amadurecendo na qualidade de vida, a gente chama isso de educação positiva. Então, educação positiva nada mais é do que aplicar os conceitos de psicologia positiva nos ambientes escolares. E esse termo, educação positiva, ele tem sido usado de forma muito equivocada. Então, a gente tem muitos profissionais de outras áreas, né, que têm trazido o conceito de educação positiva de forma desassociada, né, da psicologia positiva. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque se é um momento que a gente está aprofundando os nossos estudos, modificando os nossos olhares, quebrando paradigmas e construindo uma nova educação que só se faz, né, inteiriça quando a gente traz esses aspectos para a nossa discussão, quando a gente realmente tem também um compromisso, né, com a nossa assertividade conceitual, um compromisso ali com as nossas bases teóricas. A gente é educadora, a gente precisa ter cuidado com isso. Eu prezo muito, sabe, por esse cuidado, assim, da gente, de fato, dar nome às coisas, compreender bem, né, fazer distinções. Então, educação positiva, quem participou aqui hoje desse nosso encontro vai saber, né, diferenciar e vai perceber quando isso não está sendo usado da melhor forma possível. E aí, a gente vai falar um pouco sobre isso, então como é que a gente vai aplicar esses conceitos nas nossas salas de aula, mas antes da gente partir para essa parte prática, né, da gente sair do campo conceitual, eu preciso esclarecer para vocês o que vem a ser, então, a disciplina positiva, que tem um monte de confusões também, né? Muita gente que troca esses termos, que não sabe direito o que é. Então, a disciplina positiva é um terceiro conceito, é uma terceira abordagem que não se associa à psicologia positiva. Então, isso pode ser surpresa para muitos, né? Porque muita gente acha que quando
quando a gente fala de disciplina positiva, tem a ver com psicologia positiva, e não tem, gente, são movimentos desassociados, né? Ambos nascem nos Estados Unidos, então isso favorece um pouco algumas confusões. Ambos são muito recentes, né? A disciplina positiva, o início dessa construção, ela tem menos de 40 anos, mas esses movimentos são movimentos desassociados. Alguns profissionais que têm a formação nas duas áreas, como eu, a Renata Livramento, Ei, Carol, tô vendo aqui o chat, a Renata Livramento, a Eline da EP, que tem as duas formações, e aí a gente vai junto as duas coisas, porque embora sejam movimentos desassociados, muitos pontos são convergentes e uma ajuda a outra, e eu vou explicar para vocês como que isso funciona. Mas o que é a disciplina positiva, então? A disciplina positiva pode ser considerada uma abordagem socioemocional, que é baseada no trabalho de Alfred Adler, que é um psiquiatra, um médico vienense, que é considerado o pai da psicologia individual. E aí uma senhora chamada Jane Nelsen, ela pega esses conceitos básicos de Alfred Adler e traduz isso em uma abordagem socioemocional que vai garantir espaços mais democráticos, espaços em que as pessoas se sintam respeitadas, mutuamente respeitadas, e que a gente combine gentileza e firmeza no ato de educar ou no ato de liderar, tá? Então, a disciplina positiva, ela é muito interessante, embora ela não se associe à psicologia positiva, porque ela tem uma base muito prática. A Jane Nelsen, ela pegou os conceitos de Adler e transformou isso em ferramentas. Então, por isso que esse casamento é tão feliz, porque enquanto a psicologia positiva ela é um movimento científico, ela vai trazer a gente profundidade de compreensão, profundidade teórica, estudos muito científicos mesmo, de pesquisa, para a gente compreender. A disciplina positiva vem e traduz isso em como garantir que o espaço da sala de aula seja um espaço adequado para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, para o desenvolvimento de habilidades de vida. Porque eu digo, Lucas, Zuleika, pessoal que está ouvindo, eu digo que é muito fácil a gente chegar para os professores e dizer, olha, nós precisamos mudar a forma como educamos, né? Nós precisamos modificar os nossos métodos, a gente precisa colocar o aluno como protagonista, a gente precisa desenvolver assembleias dentro da escola, a gente precisa estimular a autonomia. Só que você não pode mais usar de castigos, você não pode mais usar de ameaças, você não pode mais retirar a nota da prova, e aí o professor se vê esvaziado de estratégias. Mas espera aí, quando os meus alunos começam aquele auê dentro da sala de aula, quando todo mundo começa a falar junto, quando eu perco o controle sobre o uso dos microfones, por exemplo, e aquela confusão, o que eu vou fazer então? Né? O professor ele não pode se ver esvaziado de ferramentas, jamais. Né? A gente precisa realmente garantir o nosso lugar de autoridade dentro da sala de aula, a gente precisa ser o capitão desse navio, a gente precisa ser enxergado como uma figura que vai garantir a segurança desses alunos, que vai garantir o bom manejo da sala de aula. Mas como fazer isso de uma forma respeitosa? É isso que a disciplina positiva vem responder. Então, é nesse sentido que a gente vai construir um pouco essas ideias aqui e a gente vai trabalhar um pouco o como garantir que as salas de aula sejam esse espaço de acolhimento, esse espaço de desenvolvimento pleno e integral dos alunos. Até aqui, Lucas, está tudo bem? Tem alguma pergunta? Tá tudo ótimo. A Patrícia Oliveira, ela disse que já tem estudado sobre o assunto na escola e que eles estavam começando a implantar, mas a pandemia veio e eles não conseguiram dar continuidade a essa nova proposta. Quer dizer, psicologia positiva, ela está diretamente relacionada a esse ensino presencial ou é possível trazer também para esse ensino híbrido agora que virou quase que praticamente uma realidade das escolas? É interessante demais, Patrícia, essa pergunta sua, até te agradeço, para a gente falar um pouco sobre isso, porque isso aconteceu com várias escolas, sabe, Lucas? Desde janeiro eu tenho feito implantações, né, em escolas, em workshops de 4, 8, 16 horas,
para que a escola possa reconstruir mesmo a sua cultura, modificar o seu paradigma e aprender uma nova forma de mediar os conflitos, uma nova forma de construir os seus currículos de uma maneira mais equilibrada, evidenciando aí o desenvolvimento intelectual, mas também o desenvolvimento socioemocional. Então, eu tenho feito esse trabalho. E muitas escolas, né, quando veio a pandemia, aconteceu isso que a Patrícia falou, abandonaram, né, tudo isso que eles estavam implantando, tudo isso que eles estavam modificando e voltaram para um formato mais tradicional. E isso é muito natural que aconteça, porque quando a gente está com o nosso sistema de alerta ligado, e foi isso que aconteceu durante a pandemia, né? A gente ficou sob estresse, perdemos o controle, é muito natural que numa situação como essa a gente volte para um lugar conhecido. Então, tudo aquilo que é mais tradicional, tudo aquilo que é mais seguro, tudo aquilo que não modifica tanto a minha prática, é para onde eu quero ir, né? E nós já estávamos sendo acionados em modificações muito grandes, por exemplo, né, de dar uma aula num contexto completamente digital, né, de usar aplicativos que eu nem conhecia, nem sabia da existência, então a gente realmente estava precisando se modificar em vários âmbitos, então modificar mais isso era muita coisa, e eu vi isso acontecendo mesmo, professores abandonando movimentos que já estavam feitos, já estavam sendo iniciados. Mas, Lucas, se a gente olhar bem profundamente, esse é um equívoco. Por que que é um equívoco? Nunca antes ficou tão escancarado a necessidade de olharmos os alunos de uma maneira mais integral, né? A pandemia, ela veio e escancarou, assim, né? Esfregou no nosso nariz a necessidade da gente repensar as nossas práticas e começar a incluir os afetos, começar a incluir as emoções, começar a incluir o desenvolvimento pleno e integral em nossas práticas, né? Foi muito necessário que os professores eles parassem mesmo e escutassem, né, os seus alunos, que dessem espaço para que essas emoções se manifestassem. Isso foi algo que aconteceu muito, e no meu trabalho de escuta docentes, essa foi um dos maiores desafios, né? Porque muitas vezes a gente tinha que abrir mão dos nossos conteúdos para que a gente pudesse abrir um espaço de diálogo, de acolhimento daquilo que esses alunos traziam. Só que os professores não estavam preparados ou não estavam dando tempo de se preparar para esse trabalho também. Então, teve um movimento muito forte de preparar os educadores para que eles usassem bem os equipamentos tecnológicos, para que eles aprendessem a fazer aula nesse contexto, para que a gente pudesse fazer escolhas de conteúdos dentro do nosso currículo, mas a gente ainda falou pouco sobre preparar os educadores para acolher e para escutarem de um outro lugar esses alunos, né? Então, muitas vezes, até hoje, eu vejo o quanto nós ainda temos dificuldades de ouvir, né? O quanto os educadores, nós ainda colocamos barreiras nos nossos movimentos de escuta. Então, esses alunos estão chegando de volta à escola, né? Ainda no movimento híbrido, mas em algumas escolas, né, já tem aula, minha filha mesmo de 5 aninhos, ela tem aula todos os dias, e a gente não pode simplesmente dizer, olha, então vamos lá, na aula passada nós estávamos trabalhando isso, vamos dar continuidade. Não dá. Esses alunos chegam na escola traumatizados. Essas dores, elas não podem ser silenciadas, né? Não existe possibilidade da gente fazer educação nesse novo contexto, e aqui a gente nem está falando de pós-pandemia, porque a gente ainda está em pandemia, né? Então, mas a gente está construindo um contexto novo de educação, um movimento pós-pandêmico, mas nós ainda estamos em pandemia. É absurdo pensar em fazer educação sem uma escuta dos afetos, sem lugar para as emoções, né? E nós precisamos aprender a fazer isso. Então, olha só, Patrícia, os alunos estão chegando traumatizados, eles perderam parentes, eles viram seus pais se separando, né? Quantos estão vivendo aí a separação dos pais? Eles chegam vivenciando abstinência de tecnologia. Hoje eu fiz uma pergunta no meu Instagram, né? Quais são as maiores dificuldades que vocês estão enfrentando no processo de retomar as aulas presenciais? Apareceu muito. Os meus alunos estão viciados em tecnologia, eles não se interessam por nada mais, né? Nada prende atenção, eles estão desatentos, eles têm sintomas de abstinência, porque ficaram muito tempo no videogame, ficaram muito tempo diante de uma tela. Então, a gente tem um momento que é muito favorável para essa discussão.
A gente não pode abrir mão dessa discussão, a gente não pode voltar, né, para o presencial e ficar só preocupados com o conteúdo que ficou para trás, para a defasagem de aprendizagem, né, para tudo aquilo que a gente precisa agora recuperar, como se, né, tivéssemos alunos que estão atrasados, né, a gente não pode, a gente tem que parar, colocar o pé no freio e pensar que agora é hora de fazer uma educação muito mais qualitativa do que vencer os livros, do que finalizar os conteúdos, né? Eu digo que essa defasagem intelectual, essa defasagem que é do conceito, do conteúdo, a gente rapidamente consegue recuperá-la, né? Porque nós somos craques, né, em construir, né, artifícios para que a gente possa ir nivelando os alunos, para que a gente possa oferecer recursos para que os alunos se recuperem. A gente faz isso o tempo todo, a gente faz isso a cada avaliação, a gente faz isso a cada semestre, a gente faz isso a cada recuperação. Nós estamos acostumados com isso, mas nós não sabemos, né, acolher alunos quebrados. Né? Nós ainda não sabemos como incluir nas nossas práticas pedagógicas todo esse movimento que é necessário para que os alunos se sintam seguros. Tem os 4 S's aqui de Daniel Siegel, né, que eu vou trazer. Que eles se sintam seguros, que eles se sintam sentidos, vistos, né? Sentir-se sentido. Sentir-se sossegados, serenos, tranquilos, e sentirem-se sustentados. Né? Então, Daniel Siegel fala que esses 4 S's, Daniel Siegel, gente, só fazendo parênteses, é um neurocientista, né? Ele é autor daqueles livros O Cérebro da Criança, O Cérebro do Adolescente, ele fala dos 4 S's naquele livro O Cérebro que Diz Sim, e eu recomendo muito a leitura, né? Para que a gente possa compreender como o nosso cérebro funciona e como que isso pode potencializar ou despotencializar as aprendizagens. Mas então, como que a gente vai sustentar tudo isso, né, que a gente precisa cuidar agora, com tranquilidade, um dia de cada vez? Amanda, deixa eu te perguntar uma coisa. Levando em consideração que tanto a dor quanto a felicidade, ela é subjetiva ao indivíduo, né? Então, assim, eu tenho a minha experiência de vida, tenho a minha realidade, meu cotidiano, e estou suscetível a determinadas coisas que outro indivíduo não está, né? Isso é uma regra geral humana. Numa sala de aula, esses indivíduos completamente diferentes, eles estão ali convivendo, né? E aí, numa pós-pandemia, ou durante esse retorno na pandemia, que é o que a gente está vivendo, toda essa diversidade de emoções, de sensações, tem pais que são mais liberais, tem pais que não são, tem pais que deixam mais tempo na tela, tem pais que limitam o horário, tem pais que proíbem. Quer dizer, a gente tem uma realidade muito diversa em sala de aula. É possível trabalhar questões que sejam comuns a toda essa realidade, ou é preciso se aprofundar essa individualização do atendimento, no caso do professor, né, ou de alguém da escola com esse aluno? Então, Lucas, quando a gente trabalha numa sala de aula, a gente trabalha com uma comunidade, né? É claro que é muito adequado e esperado que a gente consiga olhar para cada indivíduo dentro da sua individualidade. Então, cada aluno vai trazer uma nova necessidade, vai trazer a sua necessidade, uma nova necessidade. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente promove uma intervenção com um aluno, a gente está promovendo intervenções com a coletividade, porque nós não somos psicólogos, não queremos ser, não é disso que, né, nós estamos falando aqui. Então, a gente muito dificilmente vai conseguir acolher individualmente cada aluno, né, na sua individualidade. Seria o ideal, né, uma educação mesmo muito individualizada, mas a gente sabe que essa não é a realidade da grande maioria das escolas. Então, a gente trabalha, né, combinando, equilibrando isso que é de um fórum mais íntimo individual com aquilo que eu posso trazer para o meu grupo como um todo. Então, por exemplo, um dos aspectos primordiais aqui, quando a gente fala de psicologia positiva, é a gente cuidar do ambiente, do clima da minha sala de aula, né? Da vivência de emoções que sejam emoções positivas. A psicologia positiva chama assim, emoções positivas, emoções que trazem sensações agradáveis. Por quê? Porque nossos alunos, eles estão chegando aqui, muitos,
combinando aí um medo, uma ansiedade com uma alegria, uma euforia, né, de estarem voltando, mas também preocupados com tudo isso que tá rodeando toda a nossa sociedade. Então, a gente tem um misto ali de emoções. E quando a gente está numa situação que gera muita euforia ou muito estresse, a gente aciona uma condição cerebral que não é favorável para a educação. A gente fala que é como se a gente estivesse desintegrado, é como se a gente estivesse desconectado, né? Então, a nossa parte pensante do cérebro, que é aqui nosso córtex pré-frontal, é como se ele tivesse assaltado e a gente tivesse regido muito por uma condição mais primitiva, sabe? Um emocional mais de luta, fuga, de paralisação. Então, para que a gente possa minimizar esses efeitos todos externos do estresse, do que está acontecendo, todo esse contexto pandêmico, a gente, mais do que nunca, precisa criar um ambiente dentro da sala de aula que seja um ambiente com um bom clima. Então, essa, por exemplo, é uma resposta para todos os alunos, que vai favorecer para que todo mundo aprenda melhor. E como que a gente pode fazer isso, né? Porque quando eu estou num estado de humor pessimista, ou quando eu estou no estado de humor entristecido, quando eu estou no estado de humor desfavorável, a minha propensão para aprender, ela fica diminuída, porque quando a gente está assim, a gente fica prestando muita atenção naquilo que não dá certo, naquilo que não vai bem, né? Então, eu sou mais suscetível a resistir, né? Ou então a simplesmente cumprir ordens. Quando a gente eleva esse clima dentro da sala de aula, quando a gente promove ali um ambiente encorajador, um ambiente mais feliz mesmo dentro da sala de aula, a gente faz com que esses alunos se comportem de maneira mais aberta. Ao invés de pensarem quais são os problemas que eu tenho aqui, eles podem pensar o que é que vai bem aqui, eu gosto de estar bem aqui, eu posso contribuir aqui, eu sou ouvido aqui. Então, quando a gente vai criando esse clima, a gente vai quebrando um pouco essa lógica desse cérebro estressado que vem desse contexto pandêmico. E como que a gente pode fazer isso? Então, eu trouxe aqui alguns exercícios, algumas práticas, porque eu não queria sair daqui, né, sem deixar alguns exercícios e práticas que podem ser lá no cotidiano da sala de aula aplicados mesmo, para que a gente saiba o que fazer. Então, por exemplo, a psicologia positiva, ela traz um exercício muito bacana, que é o exercício das 3 bênçãos. Então, a gente se acostumar, trazer para a nossa rotina o hábito de experienciarmos gratidão. E a gente faz muito pouco isso dentro das escolas, né? Então, momentos formais, reservados, para que os alunos possam dizer o que está dando certo na vida deles, o que eles querem agradecer, quem eles querem agradecer. Então, uma rodada, por exemplo, por mesa, por fileira, né? Não precisa ser todo mundo, ouvir todo mundo, porque isso demora, mas ali naquela mesa, quem que você escolhe para poder evidenciar a sua gratidão? Ou que escrevam todos os dias em um caderno, num pote de gratidão, motivos, né, que eles têm para amar a escola, né? O que eles querem que permaneçam daquela forma como vem sendo, o que eles querem que melhore, que eles tenham mais oportunidade de viver dentro da escola, porque o nosso cérebro ele tem uma tendência a observar os aspectos negativos, tudo aquilo que dá medo, tudo aquilo que traz insegurança, é o que o nosso cérebro gosta, né, de fixar. Então, quando a gente promove momentos para que a gente possa olhar aquilo que vai bem e perceber por que isso me faz bem, como eu posso ter mais disso, a gente vai criando uma cultura de bem-estar dentro da sala de aula. Então, essa é uma ferramenta. Não sei se você vai me interromper, Lucas, com alguma outra pergunta, porque eu tenho outras ferramentas. Vamos deixar correr um pouco e depois eu faço as perguntas que estão aqui, porque aí elas são perguntas atemporais, vamos dizer assim. Tá bom. Um outro, então, aspecto que a gente pode trabalhar, né, que vai promover mais bem-estar, engajamento, senso de pertencimento, é a gente trabalhar no encorajamento desses alunos por meio da identificação das suas forças e virtudes. Então, aí eu já respondo algo que é mais da singularidade, tá, Lucas? Então, a gente falou de algo que é mais coletivo, que vai criar um clima favorável para a aprendizagem, e agora eu vou falar de uma prática que é mais individualizada. Todos nós, seres humanos, nós temos forças pessoais, né? Então, a psicologia positiva, um dos pilares é a gente conseguir identificar aquilo que são
as nossas forças e virtudes, aquilo que eu trago de contribuição para esse mundo. E quando eu tenho oportunidade de trabalhar nas minhas forças, né, de usar a minha força em favor do outro, em favor de mim mesmo, em favor da comunidade, da escola como um todo, eu me sinto alguém importante. E todos os seres humanos, eles têm, gente, ali uma característica que é básica: todo mundo quer se sentir importante. E nem sempre a gente tem espaços dentro da sala de aula para que os alunos se sintam importantes. Então, quando a gente trabalha na identificação das forças de caráter desses alunos, então, por exemplo, a Amanda é muito curiosa, mas a Claudete tem um ótimo humor. A Maria Luísa, ela é muito solidária, ela gosta de ajudar. E o João, ele tem amor pelo aprendizado. E o Pedro, ele é esperançoso, ele é otimista. Então, a gente vai identificando forças. Como que a gente pode identificar essas forças? A psicologia positiva tem um estudo de categorização, de identificação de forças e virtudes. Então, ela fez uma pesquisa extensa no mundo inteiro, gente, é uma pesquisa lindíssima, porque ela considerou religiões, etnias, raças, contextos culturais, idade, e identificou um padrão de 24 forças que podem ser identificadas na humanidade, nas pessoas de qualquer contexto, né, de qualquer situação, de qualquer parte do mundo, de qualquer idade, nós conseguimos identificar, então, a permanência dessas 24 forças, que são divididas em categorias de virtudes. E existe um site, um endereço na internet, em que a gente pode fazer um teste. Depois eu vou deixar no final aqui para vocês esse endereço, em que a gente pode fazer um teste para identificar as nossas forças. Mas antes, né, de fazer o teste ou de submeter os adolescentes ao teste, porque o teste não existe para crianças, a partir de 13 anos a gente já consegue que eles façam o teste. A gente pode buscar nos próprios alunos, nas crianças e nos adolescentes, aquilo que eles percebem como as suas forças pessoais. E desenvolver trabalhos em que os alunos eles possam se prontificar a assumir funções de acordo com as suas forças. Então, se eu sou muito curioso, por exemplo, eu posso ficar responsável por desenvolver as perguntas que a gente vai fazer, por exemplo, para alguém que vai ser entrevistado. Se eu sou uma pessoa que tem um amor pela aprendizagem, eu posso fazer a pesquisa que a gente precisa, né, da base teórica, a pesquisa que vai fundamentar esse trabalho da entrevista. Se eu sou alguém que tem um desenvolvimento de uma empatia muito forte, que eu tenho um movimento que é solidário, que é de doação para o outro, eu posso preparar, então, o lanche, né, e preparar o espaço para que essas pessoas se sintam acolhidas. Então, a gente vai... E não precisa ser necessariamente as forças da disciplina da psicologia positiva. Podem ser, inclusive, capacidades que esses alunos têm, por exemplo, uma letra bonita. Então, quem é que tem letra bonita? Então, vocês vão ficar aqui responsáveis por fazerem o cartaz. Quem tem uma boa comunicação, uma boa oratória, vocês vão ficar responsáveis por levar o recado para as outras salas, fazer o convite para as outras salas. Então, que a gente possa olhar para os movimentos educacionais, trazendo momentos e oportunidades para que esses alunos possam ser vistos na sua individualidade, para que essas forças ou para que essas habilidades, elas sejam combinadas em favor de uma construção que é coletiva. E muitas vezes o que a gente faz? A gente elege um representante de turma, ou a gente elege ali, às vezes fica 6 meses um aluno, né, tratando de todas as questões, de todas as decisões, de todos os movimentos e decisões ali naquele contexto, e a gente não dá oportunidades para que eles se movimentem, né, e se sintam todos importantes. Então, tem alunos, gente, muitas vezes, que passam um ano inteiro e a gente mal escuta a voz daquele aluno, né? Então, a gente começar a olhar mesmo como criar um espaço mais democrático, mais colaborativo, trazendo oportunidades para que os alunos usem das suas potencialidades em favor de um grupo. Porque aí, quando eu percebo, gente, que eu faço diferença, que eu tenho uma força ou uma habilidade que meu amigo não tem, e que isso é valorizado pelo meu grupo,
eu sempre quero contribuir mais, né? Eu não falto a aula porque eu sou importante. Então, esses movimentos, eles trazem muita garantia de que a gente tenha um espaço favorável para que as aprendizagens acadêmicas aconteçam, né, Lucas? Que é isso que a gente estava falando. Então, a gente tem muita coisa para recuperar, a gente tem muito conteúdo que ficou para trás, mas enquanto a gente não arar esse terreno, enquanto a gente não preparar essa base, tornar, né, a sala de aula um espaço em que a gente recupere os vínculos, né, porque quando a gente fala de qualidade de educação, a gente não faz educação de qualidade pelo controle. O controle da obediência às normas sanitárias, o controle do que meu aluno aprendeu, o que ele não aprendeu, o controle sobre o comportamento dos alunos, não. A gente faz educação de qualidade pela garantia dos bons vínculos, o vínculo do aluno com o saber, com o objeto de conhecimento, o vínculo entre os alunos, o vínculo entre aluno e professor. É no vínculo que a gente garante educação de qualidade. Então, nesse momento, a gente precisa trabalhar no reestabelecimento dos vínculos, porque os vínculos foram quebrados, eles estavam dentro de casa, não totalmente quebrados, porque a gente tinha todo esse contexto da aula online, mas esse vínculo da convivência, esse vínculo de ter sede de saber, sede de descoberta, sede de estudar, de conhecer, isso de alguma forma foi sim prejudicado. E agora a gente retomando, né, esses contextos presenciais cada vez mais, é nesses vínculos, é nesse arar que a gente tem que cuidar, porque se a gente cuidar, gente, desse ambiente, né, desses vínculos, a aprendizagem ela acontece de forma mais fluida, porque nós temos já inúmeras pesquisas, muitas, que mostram que o investimento no desenvolvimento de habilidades socioemocionais é condição para a ampliação da aprendizagem e retenção da aprendizagem. Então, a gente não pode achar que a gente, eu não tenho tempo para fazer isso, é mais uma coisa para eu fazer. Não, gente, quando a gente investe, né, no desenvolvimento desses bons vínculos, a gente também está favorecendo o desenvolvimento intelectual, porque o aluno ele vai ter mais propensão, né, mais prazer, mais engajamento e um vínculo mais adequado aí com os nossos objetos de conhecimento, né, Lucas? Faz sentido, né, o quanto a gente precisa, né, restabelecer ali algumas práticas para recuperar esses vínculos? Com certeza, Amanda. A Claudete, ela pergunta, dessa fala que eu disse sobre essa questão da individualidade, da coletividade, ela pergunta se pode associar essa minha fala à importância de trabalhar o autoconhecimento dos estudantes a favor da coletividade. Com certeza, é tudo que eu falei aqui, né? Porque quando a gente trabalha no autoconhecimento, eu compreendo mais quem eu sou, e quais são as minhas forças, minhas potencialidades e aquilo que eu também preciso desenvolver. E isso permite trocas, né? Então, quando eu sei onde eu posso contribuir com o outro, porque aquilo é minha força, eu posso me doar, né? Eu posso ter relacionamentos de mais qualidade. E quando eu também percebo que o outro tem algo que eu não tenho e que eu posso aprender com ele, né? Eu também posso me abrir para poder trocar com o outro. Então, o movimento de autoconhecimento, ele é primordial e muito básico, né? Então, a primeira coisa, assim, a mais basal, a mais, né, importante é a gente investir em práticas de autoconhecimento. Por quê? Porque o aluno, ele precisa identificar no seu corpo quais são essas emoções que ele vivencia, como isso se reverbera no seu sentimento, qual é o seu estado de humor naquele dia, né? Não, hoje eu estou mais entristecido, hoje eu estou mais de saco cheio, hoje eu não quero participar muito, hoje eu vou ficar mais caladinho, ou hoje eu estou com muita energia, então vou fazer um movimento aqui de respiração para que eu possa me acalmar, e isso vai ajudando numa regulação individual, e na regulação individual a gente ajuda o grupo também. E para que a gente promova, então, essas trocas. Se o aluno não sabe o que ele tem de força e nem o que ele precisa desenvolver, como é que a gente vai poder fazer essas trocas que eu estou sugerindo aqui? Então, Claudete, é excelente. Autoconhecimento é a base, né? E dá para a gente começar esse trabalho desde lá do berçário, né? Promovendo ações aí para a gente fazer com que esses alunos se conheçam cada vez mais. E que pena que nós não tivemos, né, essa oportunidade, né, Lucas? Porque muitos adultos, muitos, e eu ouso dizer que a grande maioria não se conhece bem, né? Não tem domínio sobre as suas emoções, não consegue identificar quais são as suas principais características, ou não tem
instrumentos, ferramentas para lidar mesmo com seu gerenciamento emocional. Então, quanto a gente ainda precisa aprender nesse contexto, e podemos aprender juntos, né? Ao mesmo tempo que a gente vai se desenvolvendo, a gente ajuda também no desenvolvimento dos nossos estudantes. Respondido, Claudete? Respondido. Amanda, dentro da BNCC, que a gente vê que já está uma realidade já nas escolas, né? E dentro das competências e habilidades, você citaria alguma que você acha que pode ser trabalhada dentro dessa perspectiva de se estreitar os vínculos? Sim, o que acontece? A BNCC, ela vem, é muito sincrônico, eu acho isso assim incrível, né, Lucas? Ao mesmo tempo que a gente está vivendo uma pandemia que exige de nós exatamente esse movimento, né, para que a gente ressignifique as nossas práticas educacionais, então a pandemia vem e requer isso da gente, obriga a gente a olhar para isso. A gente, um pouquinho antes, né, teve a homologação da BNCC que evidencia de forma escrita também essa mesma necessidade. Então, eu acho isso o máximo. Se a BNCC vem e diz, olha, desenvolvimento socioemocional é também responsabilidade do professor. E lá nas suas 10 competências, ela traz vários indicativos muito explícitos que a gente precisa se comprometer com isso. Então, vem a BNCC e marca isso em termo legal. Aí vem a pandemia e fala, agora faz acontecer. Né? Não, vocês não vão ficar aí molengando isso até isso virar uma realidade. Não, é agora, a gente precisa mudar agora. E isso traz todo um potencial de que a gente, né, num contexto pós-pandêmico, a gente já esteja assim, muito à frente do que nós estaríamos se nós não tivéssemos a pandemia. Eu acho isso muito interessante. Mas lá na BNCC, a gente tem aquelas 4 últimas competências que vai trazer isso de uma forma bastante evidenciada, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da tolerância, quando a gente fala, por exemplo, da empatia, quando a gente fala, por exemplo, da escuta ativa, todas essas habilidades, né, que são de um âmbito mais socioemocional, elas vão garantir, então, estabelecimentos de bom vínculo. E eu queria destacar aqui, que eu falei da empatia e da escuta, porque eu vi que teve gente também que comentou, eu vi rapidamente essa palavra aqui no chat, para trabalhar um pouco também sobre esse conceito do que é empatia, né? O que como realmente, o que é exatamente, como funciona, como se apresenta uma escuta ativa. A gente tem uma falsa ideia de que empatia é se colocar no lugar do outro, né? É a gente pensar o que eu faria se eu estivesse naquela determinada situação que o outro está vivendo. E isso não é empatia, né? Hoje em dia a gente já tem uma compreensão maior sobre o que de fato é empatia, e pensar o que a gente faria se nós estivéssemos no lugar do outro não é um movimento de empatia. Por quê? Porque esse lugar do outro é dele, né? Quando eu me pergunto o que eu faria se eu estivesse no lugar, sou eu, com os meus valores, né? As minhas lentes, as minhas crenças, as minhas vivências, a minha história, compreendendo a realidade do outro. E quando eu trago tudo isso que é meu nessa interação com o outro, eu não permito que a fluidez empática aconteça. Então, o que de fato, nesse momento, está sendo exigido de nós? Que a gente permita que os nossos alunos sejam eles mesmos. Então, quando eu sou empático, eu permito que o outro manifeste aquilo que ele precisa manifestar, sem tentar aconselhar, sem tentar consertar, sem tentar educar num primeiro momento. E nós, professores, nós fazemos isso com muita automatismo. Então, o aluno, ele traz um conflito, ele traz um problema, ele traz uma queixa, a gente já olha para aquilo e fala, como eu vou educar? O que eu vou ensinar? Né? E aí a gente corta o fluxo de empatia, porque a gente não dá espaço para o outro ser, né? A gente se coloca nessa relação com uma barreira. Então, Lucas, como eu vi ali esse movimento, eu falei, não, deixa eu trazer aqui sobre empatia para que a gente aprenda mesmo a respirar enquanto a gente escuta os nossos alunos, que a gente coloque um copo d'água, né, um gole de água na boca e segure aquilo antes de falar alguma coisa, para que essa abertura, para que essa fluidez empática aconteça. Espera aí, né? Deixa ele manifestar aquilo que ele precisa. E muitas vezes esse movimento simples da escuta, da gente escutar um aluno ou permitir que os alunos se escutem, né? Permitir espaços de troca, espaços de convivência, espaços de diálogo, já vai aliviar um pouco todas essas questões que eles trazem. Muitas vezes eles não querem nem que a gente dê uma resposta ou que traga uma solução. Muitas vezes eles só querem contar. Então a gente vai precisar
nos nossos currículos, a BNCC já disse que isso vai ser necessário, abrir espaço, porque hoje em dia a gente não pode mais considerar que só o intelecto, que só a minha disciplina, que só a matéria que eu tenho que dar, só as habilidades cognitivas são importantes, não. A gente precisa abrir espaço para que a gente traga em pé de igualdade o desenvolvimento que é também desse âmbito emocional, social, né, que é do vínculo, da empatia, Lucas. Amanda, aproveitando essa questão da empatia, a Daniela Medeiros, ela diz que ela gostaria que você também abordasse todas essas questões acerca do olhar empático em relação também à percepção que os docentes estão sentindo. Quer dizer, como é que as instituições devem lidar com esses sentimentos dos professores, né, nesse período aí que foi tão grave, tão difícil para todo mundo? Então, quando eu falei lá no começo, né, que é uma mudança de cultura, né, Lucas? Então, tudo isso que a gente está falando que deve acontecer com os alunos, a escola também precisa promover com seus professores. Os professores, eles também estão cansados, eles também estão estressados, eles vêm num ano muito desafiador e com todos esses compromissos batendo forte no coração deles, porque eles querem, né, professor? Eu fiquei muito maravilhada com tudo que eu vi durante essa pandemia, porque o tempo todo a gente via os professores com dificuldade, mas o tempo todo pensando como eu posso fazer melhor, como eu posso fazer melhor, né? Então, eles estão cansados, esse é um movimento que exigiu muito dos professores. Então, tudo isso que a gente está falando, né, de criar movimentos de restabelecimento de vínculos, espaços democráticos, de escuta dentro da sala de aula, isso também precisa ser promovido pelo time gestor. Então, quem está aí, que é do time gestor, é fundamental que crie esses espaços também democráticos, né, para as decisões entre os professores, que a gente também abra espaço dentro da sala dos professores, junto com as suas coordenações de escuta, né, porque muitas vezes esses professores, quando eles falam também das suas dificuldades, eles começam a olhar para uma luz no fim do túnel e isso começa a se aquietar. Permitir trocas, então o que é que está funcionando na sua sala de aula que pode ajudar aquele professor que está tendo uma dificuldade com determinados alunos. Então é fundamental que a gente crie um pilar, né? E essa não é uma mudança que vai ser feita de uma hora para outra, é de fato uma mudança de cultura, né? Que não vai ser construída, por isso que a gente falou, contexto pós-pandêmico, é agora, mas é também uma mudança de paradigma educacional. O que a gente quer para a educação no futuro? O que a gente quer para a educação? O que vai ficar para a gente para o contexto de depois que tudo isso se equilibrar, depois que tudo isso passar? Então, é importante que tudo isso seja também dialogado com os professores, gente, como os professores estão precisando ser ouvidos. Esses dias eu atendi uma escola que eu achei fantástico, Lucas, eles fizeram uma parceria com uma clínica de psicoterapia e colocaram ali à disposição dos professores psicólogos para que pudessem escutar, para que pudessem também ajudar esses professores. Então, são olhares, são sutilezas que a gente precisa começar a pensar que esses professores precisam também ser cuidados, né? Porque eles são cuidadores. E a gente só cuida, e aí, gente, cuidado, eu não estou falando aqui só da educação infantil, não, porque o cuidar, ele é desassociado da educação como um todo, até o final da educação básica, até o ensino médio, a gente tem uma ação de cuidado, mas a gente só consegue cuidar do outro quando a gente também cuida de si, quando a gente também está sendo cuidado, né? Então, é uma cultura de eu cuido de você, você cuida de mim, nós cuidamos, né, do nosso ambiente. Eles também precisam se sentir sentidos, eles também precisam se sentir sustentados, eles também precisam se sentir seguros e eles também precisam se sentir sossegados para que eles possam oferecer isso para os seus alunos. Então, quem é aí do time de gestão, olha para isso também, né? Eu sei que a gente está olhando para muitas coisas, mas isso é fundamental. Eu digo, Lucas, que eu gosto muito de uma analogia, uma metáfora que eu uso, que é quando a gente tem uma forte dor de cabeça, eu gosto muito disso porque eu vivi isso, sabe, gente? Então, eu tenho uma forte dor de cabeça, todo dia aquilo me azucrina, todo dia aquilo me incomoda, e eu fico ali tratando da minha dor de cabeça, eu tomo remédio para minha dor de cabeça, mas todo dia aquela dor de cabeça volta, porque na verdade ela é consequência, uma das causas é um dente meu aqui que estava com um problema, e esse problema no dente aqui fazia, né, com que eu sentisse tanta dor de cabeça. Então, quando eu não parar
para poder cuidar desse dente, eu vou ficar só aqui trabalhando na ponta desse iceberg, que é o que eu estou vendo, que é a minha dor de cabeça. Mas a gente precisa, esse que é o pôr o pé no freio, sabe? Precisa pôr o pé no freio de tantas coisas que a gente tem que cuidar e ir a fundo. O que de fato vai garantir uma boa aprendizagem? O que de fato vai garantir que as normas sanitárias, né, de segurança para não disseminação do vírus dentro da escola sejam concretamente realizadas pelos alunos, pelos professores? É exatamente esse trabalho que a gente vai fazer ali na base, o trabalho de segurança, o trabalho de sossego, o trabalho de sustentação, o trabalho de acolhimento, de sentir. Porque quando esse dente, né, estiver sendo tratado, essa dor de cabeça, que é isso que está perturbando a gente com mais, né, que fica mais visível ali, fica piscando, a gente vai conseguir garantir isso com mais efetividade, sabe? Então, a gente aprofundar um pouco esse olhar e entender que isso não é perda de tempo, que isso não é mais uma coisa, isso é o solo, isso é a base, é isso que vai garantir efetividade, sabe? Então, é cultura, e a cultura não é só para o aluno, é para o professor, é para o diretor, é para as pessoas dos serviços gerais, é para a cantineira, né? A gente precisa cuidar da comunidade como um todo. Mas como estamos no dia dos professores e no dia dos alunos, dos estudantes, e eu prometi trazer para vocês uma abordagem voltada para os estudantes, eu me dediquei a isso, mas podia fazer igualmente um evento, uma live inteira para falar só da escuta do professor e do cuidado com o professor, né, Lucas? Verdade, é verdade, Amanda. Amanda, a Kátia, ela diz o seguinte, que a mudança do paradigma proposto pela psicologia positiva é muito significativa e relevante, especialmente na educação. E aí ela te pergunta, Amanda, se você já ouviu críticas associando esses conceitos tão importantes com a síndrome da Poliana. Quer dizer, sempre fazer o jogo do contente nessas relações que às vezes são conflituosas mesmo, né? É muito engraçado, foi ótimo, porque lá no começo eu falei, né? Eu falei assim, porque tem muita coisa sendo mal compreendida, tanto na disciplina positiva quanto na psicologia positiva, tem muita coisa sendo compreendida ali na superficialidade, e de fato essa é uma das falas, né? Isso é uma questão. E não, Kátia, sabe? Essa é uma compreensão muito equivocada, né? A psicologia positiva, ela não vem florear e jogar confete, né? E a gente fingir que tá tudo bem, ou então aquele movimento assim, sempre tem um lado bom. Gente, não, a gente está numa pandemia, sabe? Não dá para falar assim, a gente vai tirar uma grande experiência, isso vai ser muito positivo no futuro. Não, estamos numa pandemia. A psicologia positiva, ela não prega essa felicidade a todo custo, muito pelo contrário. Ela fala muito, voltando lá na questão da Claudete, né? Ela fala muito da necessidade do autoconhecimento, da gente compreender de fato as nossas emoções, de onde elas vêm, ao que elas estão associadas, para que a gente possa ter, mesmo diante dos conflitos, né, emocionais que a gente vive, a gente possa ter estratégias para lidar. Então, na verdade, o que a psicologia positiva faz é um movimento de que a gente, apesar, né, de não estarmos numa situação favorável, ainda assim eu tenho recursos, eu acolho os meus sentimentos, eu acolho isso dentro de mim, eu entendo o que aquilo significa, porque as nossas emoções, gente, elas são faróis, elas vêm, elas existem para que elas possam fazer com que eu me atente para alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu sinto medo, isso é positivo, porque eu vou me prevenir, eu vou me precaver, eu vou ficar mais atento, eu vou me preparar melhor. E esse medo, ele vem para me dizer alguma coisa. Então, esse movimento, né, de autoconhecimento, que escuta o seu medo, mas não deixa o seu medo te paralisar, é isso que a psicologia positiva vai fazer, sabe? Ela não vai dizer, esquece o medo, esquece a tristeza e segue em frente. Isso é uma compreensão vazia, equivocada. E quanto mais a gente estuda, a gente vai ver que, na verdade, é o contrário, sabe? É muito mais no sentido da gente não ser dominado, né, por essas emoções desagradáveis e agir em prol de sair disso, né? Então, eu acolho, eu compreendo, eu faço a minha prevenção, eu me previno, eu ajo ali para deter aquele medo, mas eu vou mesmo assim, eu não vou ficar paralisado. É isso, sabe? Como eu posso não chegar num estado de adoecimento?
como eu posso não chegar no estado de desenvolvimento de uma depressão? Se eu percebo que eu vivo um estado muito ansioso, como eu posso sair disso e ter uma vida com uma qualidade melhor? Não é negar, porque se a gente negar, sabe o que vai fazer? A gente vai adoecer. Se a gente nega os nossos sentimentos, as nossas emoções, a gente vai adoecer. E o que a psicologia positiva não quer é que a gente adoeça, porque ela é um movimento científico em prol da saúde. Ficou claro, Kátia, que isso, na verdade, é gente que não está estudando bem, que não está aprofundando? É o famoso senso comum, né, Amanda? Senso comum, aquela fala que vai passar de um para o outro, né? Assim como a disciplina positiva também, gente. O quanto eu escuto falar disciplina positiva, mimimi, deixar os meninos fazerem o que eles querem, deixar os alunos mandarem na escola, não ter, sabe? Então, não é também. Isso é coisa de gente que está estudando pouco. Amanda, deixa eu só dar um recado aqui, porque eu estou vendo Claro. que algumas pessoas estão perguntando sobre lista de presença. Pessoal, nos eventos online é muito difícil dar certificado. Por quê? Porque nem todas as pessoas que se inscrevem, elas estão presentes. E não tem como eu aqui agora pegar uma lista de quem se inscreveu e ir conferindo quem está presente. Então, assim, é impossível. Isso não é só com nossos eventos. Geralmente, os eventos online, infelizmente, eu sei que tem pessoas que precisam, tem pessoas que às vezes entregam no trabalho, entregam na faculdade. Então, assim, mas infelizmente, os eventos online não tem como fazer isso. Tá certo? A gente está mais ou menos quase chegando no final, né, Amanda? Mas eu vou fazer mais pelo menos algumas perguntas aqui. Eu já vou aproveitar porque a Rita pede para repetir a questão dos 4 S's e a Daisy L pediu também para você falar o nome do autor, que é o dos 4 S, que falou sobre o cérebro infantil. É Daniel Siegel, vou pegar aqui para vocês verem. Ele é autor dessa coletânea que, olha, que é quando as pessoas fazem live, assim, com a biblioteca atrás, com a prateleira atrás, eu sempre vejo, assim, essa barrinha colorida. Então, é Daniel Siegel, ele escreve sobre neurociência, né, sobre comportamento sobre movimentos cerebrais. Esse aqui é o cérebro do adolescente, mas tem o cérebro da criança também. Esses 4 Se você puder aproximar mais o livro com o nome do autor, para as pessoas poderem ver aí, ó, Daniel Siegel. Depois eu vou colocar lá no meu Instagram, quem quiser mais indicações de livros, tem muitos. Os 4 S são sentir-se sentido, visto, né, sentido, sentir-se sustentado, que é sentir-se acolhido, né, sentir-se seguro e sentir-se, vocês vão achar aí serenos ou sossegados, depende da tradução, sentidos, sustentados, serenos e seguros, tá? São os 4 S de Daniel Siegel. E um outro... outras palavrinhas, conceitos assim que eu não queria ir embora sem trazer, Lucas, o trabalho de psicologia positiva em que ele se baseia quando ele está dentro do ambiente escolar. Então, qualquer programa, gente, de psicologia positiva que seja aplicado ao ambiente escolar, ele vai se basear nos seguintes aspectos. No trabalho com a resiliência, no trabalho com a gratidão, que foi o que eu falei lá no começo, no trabalho com sentido, então trazer sentido, por que eu estou aqui, por que eu estou aprendendo isso, por que a escola é importante, no engajamento dos alunos, então foi o que a gente falou um pouco sobre vínculo, sobre participação, sobre colaboração, sentir-se participante, pertencente, com a vivência, com a experiência de emoções positivas, então a gente criar ambientes em que eu tenha condições de me sentir feliz, animado, engajada, alegre, né, saudoso, ansioso, essa ansiedade boa de algo que vai acontecer, então a gente experienciar emoções desse tipo, trabalhar no estabelecimento de bons relacionamentos entre os alunos, entre alunos e professores, e o trabalho com as forças e virtudes, né, que é bem básico da psicologia positiva, a gente promover espaço para esse desenvolvimento das forças individuais de caráter dos alunos. Né? Então, não queria ir embora sem também pontuar aí esses conceitozinhos aí. Amanda, o Haroldo, é verdade. O Haroldo pediu ele quer saber como é que ele pode conhecer um pouco mais sobre a pesquisa que você falou das forças pessoais. Sim, na internet vocês vão digitar teste via forças de caráter, teste via
forças e virtudes, e aí vai aparecer com muita facilidade, o site é traduzido para o português, a gente tem o teste completamente em português, é gratuito, né? Tem uma versão do teste que é gratuito, bem fácil, rápido de fazer, e no final aparece um relatório que vai apresentar em ordem quais são as suas forças em maior evidência. Então, aquelas que aparecem primeiro, principalmente as 5 primeiras, são as forças que você evidencia com muito mais facilidade, e as últimas, né, numa ordem ali decrescente, é o que você vai precisar desenvolver mais, vai fazer exercícios para o desenvolvimento dessas forças, porque é importante, Lucas, a gente compreender que essas habilidades socioemocionais, elas não nascem com as pessoas, né? Embora a gente tenha os temperamentos e a gente tem, às vezes, ali uma propensão a ser mais nervoso, a ser mais calmo, ser mais empático, ser mais tolerante, isso não é isso não é determinado, assim, a gente pode, ao longo da vida, fazer exercícios práticos, movimentos mesmo, como malhar músculos na academia, para que a gente desenvolva as nossas forças pessoais. Então, a gente até vê que se você fizer o teste daqui a um tempo, isso pode ir se movimentando, porque a gente vai aprendendo a ser cada vez mais tolerante, a ser cada vez mais empático, a ter cada vez mais amor pelo aprendizado, né, a ter mais apreciação pela beleza e excelência, que é uma das forças. Então, a gente pode se propor a desenvolver isso em nós e ajudar os nossos alunos também nesse desenvolvimento. Tá Aí, certo, bem fácil Amanda. na internet. Pessoal, a live da Amanda vai ficar gravada no canal do Cinep no YouTube. Basta digitar lá youtube.com, aí buscar Cinep MG tudo junto, e aí vocês vão achar o canal do YouTube do Cinep, que tem várias palestras, e a Amanda vai dar dicas de livros para vocês no Instagram dela, que é o @AmandaZanetti, com 2 T's e I, Amanda Zanetti, igual está escrito no nome dela aqui embaixo. Amanda Zanetti, _edu. Então, vocês podem entrar no Instagram dela, seguir ela, que ela dá várias dicas e, né, avisa também por onde ela andará nos próximos dias e meses, nos eventos que virão. Vou passar a palavra para a Zuleika, para ela fazer um encerramento. Depois a Amanda, se quiser fazer as considerações finais. De qualquer forma, obrigado a todas e todos que estiveram aqui, tirando os links duplicados que a gente, né, que uma pessoa passa o link para o outro, nós tivemos aqui mais de 300 pessoas hoje. Isso é muito bom, né? A gente abrir esse mês de agosto, que é um mês tão difícil para as escolas, né, que estão voltando aí, parar um pouquinho para poder escutar um pouquinho sobre educação positiva. Zuleika, a palavra, por favor. Amanda, eu fiquei muito feliz em te ouvir, né? Anotei, fiz algumas anotações aqui, vou entrar lá na sua página também para poder conhecer um pouco mais. Excelente, principalmente quando você fala da mudança, né, da cultura. Eu acho que isso é o primeiro passo, né? A gente aceitar essa mudança e aceitar tudo de novo e essa maneira nova de olhar o aluno, e a mudança tem que ser geral, né, Amanda? Quando você fala mudar o aluno, a cultura, né, do aluno, do professor, dos gestores, enfim, e das famílias, né? Também a gente tem uma cobrança muito grande em cima dos comportamentos e desse jeito de fazer a educação muito amarrada, né? Muito sem uma expectativa desse olhar que você coloca. Eu quero te agradecer muito, foi muito bom te ouvir, eu tenho certeza que todos gostaram e que nós teremos outras oportunidades para que você possa voltar, né, e a gente possa também conversar um pouco mais como fazer os professores serem acolhidos da mesma forma como nós acolhemos os nossos alunos. Eu acho que é importante, é como você disse, né, se eu estou bem, eu faço outro bem, se eu não estou bem, eu não consigo fazer com que o outro se sinta bem, né? E você me fez sentir muito bem dessa forma, né? Eu gostei muito, viu, Amanda? E quero te agradecer e agradecer aí todos que estiveram com a gente nessa noite. Lucas, o Jonas, que estão aí também ajudando a transmissão, né, para tantas pessoas. Que bom a gente poder partilhar coisas boas. Obrigada. Eu que agradeço, Zuleika. Para mim é um presente, né?
é uma missão mesmo. Então, cada professor que eu possa atingir com essa mensagem, que de alguma forma se sente movido para poder entender isso um pouco mais, modificar a forma de interação ali dentro da sua escola, já é um movimento, já é uma onda, né? E cada vez que a gente bate essa onda, mais e mais professores vão entendendo a necessidade da gente realmente ter práticas mais respeitosas e mais eficientes para se educar crianças e jovens. Então, obrigada pelo espaço. Eu espero muito que a gente, né, possa ter outros momentos para que, na prática, a gente possa aprender ferramentas efetivas para a gente ir substituindo aquilo que a gente tem. E queria deixar para vocês assim, uma última mensagem, depois, quando a gente terminar, eu vou deixar na tela aqui o quadro de virtudes e forças da psicologia positiva, para quem quiser, né, ver quais são essas 24 forças, mas eu queria deixar uma mensagem para vocês no dia do estudante, né, que é a mensagem de Alfred Adler, que ele diz que a maior missão de um educador, que pode-se dizer que é o santo dever do educador, é fazer com que nenhuma criança se sinta desencorajada na escola. E se esse professor perceber que uma criança ou um adolescente entrou na sua escola desencorajada, que ele promova ações para o encorajamento desses estudantes, porque uma educação de qualidade, ela só é possível quando a gente tem crianças e adolescentes que olham com esperança, né? Olha que palavra emblemática para esse momento, com esperança e com alegria para o futuro. Então é isso, gente, muito obrigada. Espero que, né, eu tenha trazido um pouco de esperança de um novo tempo aí para a gente, tá? Obrigado, Amanda. Queria convidar vocês, aproveitando que a gente está no mês do estudante, na semana que vem, exatamente na quarta-feira, que vai ser no dia 18, nós vamos fazer no nosso canal do YouTube, que dessa vez não precisa de fazer inscrição, porque é um braço do Encontro Mineiro que chama Cinep Taon, que quem intermedia e quem faz é a Manu Bezerra, que é uma educadora super legal também, que é a nossa parceira, e aí ela vai fazer um bate-papo com os estudantes, com alguns estudantes de escolas particulares e também de escolas públicas, para falar de como que os jovens aprendem, empreendem os seus sonhos aí na era digital. E aí, se vocês quiserem saber quem vai bater esse bate-papo com a Manu e com a equipe dela, basta vocês entrarem nas 7 horas da noite, na quarta-feira que vem, no YouTube do Cinep, a gente vai avisar no Instagram também, e aí vocês fiquem ligadas e ligados aí na nossa programação. E essa tabela aí, Amanda? Coloquei a tabela aí, para quem quiser printar, ótimo, né? Fica aí na ó, tela. pode tirar foto. Pode tirar foto. Tem bem fácil na internet também, nos documentos da app que eu falei com vocês que a gente tem essa tabelinha, mas acho que esse aí é um bom norte, né? O que a gente pode colocar nos nossos currículos para poder desenvolver junto com os nossos alunos. E lá tem um documento da app que está, inclusive, naquele linkzinho que tem no Instagram, ensina como a gente pode desenvolver cada uma dessas forças e fala sobre livros, filmes, que a gente pode trazer que evidenciam essas forças. Então, muitos recursos aí para que a gente possa recuperar os vínculos. Obrigada, Lucas. Obrigada, Zuleika. Pessoal, obrigado. Obrigado. Tchau para vocês. Se cuidem, vacinem e até a próxima. Até semana que vem. Um abraço. Tchau. Tchau. Participe, siga-nos em nossas redes sociais e saiba como se inscrever em cada palestra. Venha com a gente!